Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler do versículo 24 ao versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali, em algumas versões, cavaram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Ostate ficou, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. E Isaque lhes perguntou: Por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês. Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Estamos pensando que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal? Assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem e os deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala, Deus, ao coração dos teus filhos através da tua palavra, assim como o Senhor falou com a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com uma porção vinda de ti, para toda a honra e toda a glória, nós entregamos a ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, esse texto que nós lemos é uma experiência tremenda que Isaque teve com o Deus Todo-Poderoso. No capítulo de número 26, nós vamos ver como Deus revela as suas promessas para os seus servos. E é profundamente verdadeiro, meus irmãos, o que eu vou te dizer nesta noite. Deus, ele tem promessas para a sua vida. Deus, ele tem algo especial para a sua vida. Creia nisso e saia nesta noite daqui com esta certeza. Quando havia fome na terra, Isaque pensa, medita e decide tomar uma decisão: ir embora do lugar que ele estava. O local mais provável que Isaque poderia ir, o local que estava no coração de Isaque como homem que ele queria ir, era ir para a terra do Egito. Por que para a terra de Egito? Porque na terra do Egito havia comida. Na terra do Egito, Isaque tinha certeza que ele não iria passar fome. Na terra do Egito, Isaque tinha certeza que ele não passaria necessidade. Quando Isaque está se preparando para descer para o Egito com toda a sua família, Deus aparece para Isaque e diz a ele: não desça, fique aonde você está. Eu vou te mostrar o lugar em que você deverá ficar. Não vá para o Egito, fique aonde você está. E aonde eu te colocar, ali eu te abençoarei. Esta foi a promessa de Deus para Isaque. Que Deus iria abençoá-lo aonde ele estivesse. Deus iria abençoá-lo aonde Deus o colocaria. Queridos e amados irmãos, precisamos entender que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, quando nós somos obedientes a Deus, aonde Deus nos colocar, Ele vai nos honrar. Aonde Deus nos colocar, Ele vai nos abençoar. Não é o caso de ter dúvida acerca disso. Aonde você estiver, Deus, Ele é contigo. Aonde você estiver, Deus, Ele vai te abençoar. Há um ditado popular que diz que nada dá certo quando estamos no lugar errado. E isso é verdade. E existe lugar errado para cristão? Existe lugar errado para o servo de Deus? Sim. Lugar errado para o servo de Deus é quando nós estamos no lugar onde Deus não nos colocou.
É quando nós estamos em lugares onde a presença de Deus não está conosco. Mas nós vamos ver que no caso do texto em que nós lemos, Isaac, ele obedece a Deus. E se você acredita que Deus tem promessas na sua vida, fique aonde Ele te colocou. Fique no lugar aonde Ele te colocou. Que ali, naquele lugar, aonde Ele te colocou, aonde você está, é ali que Ele vai te abençoar. Quando Deus está com você, você rompe as barreiras das dificuldades e você prospera. Porque as mãos poderosas do Senhor estão sobre a sua vida. Quando Deus está em sua vida, Deus faz aquilo que seria impossível aos seus olhos. Tem coisas que a gente olha, que a gente fala, não tem condições, não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas Deus, Ele movimenta, Deus, Ele move, e Deus, Ele faz dar certo. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Deus, Ele faz o milagre brotar nos seus olhos. Porque Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas. Queridos e amados irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com Isaac. Perceba a importância de Deus na vida de Isaac. Perceba como é importante, sim, quando as pessoas olham para a sua vida e falam assim: Deus está com você. Deus está na vida daquela pessoa. Deus está na vida daquele irmão. Deus está na vida daquela irmã. Deus move. Observe que o rei Abimeleque, quando ele se apresenta diante de Isaac, ele chega a ponto de dizer assim, ó: vimos claramente que o Senhor está com você. Abimeleque havia expulsado Isaac diante dele. Abimeleque havia mandado Isaac embora. E agora Abimeleque vem, se coloca diante de Isaac e fala assim: vimos Deus na sua vida. Abimeleque não está dizendo você é o homem mais importante do mundo. Abimeleque não está dizendo você é rico, você é forte, você é poderoso, você tem um grande exército, você tem muitos soldados, você tem armas poderosas. Não. Abimeleque está dizendo assim: vimos claramente Deus na sua vida. Podemos dizer isso, irmãos? As pessoas podem dizer isso das nossas vidas? Vemos claramente Deus na sua vida. Mas saiba que foi para isso que Deus nos chamou, para que nós possamos ser o espelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que no versículo de número 24, o texto em que nós começamos a ler, vamos ver que Deus, Ele vai falar para Isaac, e que Deus ali também, Ele vai fazer com que Isaac tenha prioridades na vida dele. E quando nós aplicarmos em nossas vidas os ensinamentos que nós podemos tirar desse texto através da vida e do comportamento de Isaac, nós vamos ver que as promessas de Deus vão se manifestar de uma forma mais clara em nossas vidas. Isaac, ele já havia ouvido a voz de Deus. Isaac, ele já havia obedecido a Deus. Isaac, ele já estava no lugar em que Deus havia mandado ele ficar. Isaac aguardou, esperou, ouviu a voz de Deus, se colocou em posição de homem, de servo obediente, e ele já estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Irmãos, nós não podemos e não devemos, e não é bom para as nossas vidas, não é bom para as nossas famílias, que nós venhamos andar fora da direção de Deus. Às vezes Deus nos mostra algo que aos nossos olhos, meus irmãos, parece que não vai dar certo. Aos nossos olhos parece que não tem como acontecer. Mas se Deus falar com você, por mais loucura que pareça, por mais impossível que pareça, obedeça a voz de Deus na sua vida. Obedeça a voz de Deus na sua vida. No versículo de número 24, a palavra do Senhor vai dizer que na mesma noite o Senhor apareceu para Isaac e lhe disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Certamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Isaac já sabia quem era o Deus do pai dele. Isaac já sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Isaac já conhecia as histórias
que seu pai havia lhe contado, que sua mãe havia lhe contado, que certamente ele ouviu pela boca de outras pessoas. O Deus Todo-Poderoso, o Deus das promessas, o Deus do seu pai Abraão. E Deus vai dizer assim para ele: não tenha medo, porque eu estou com você. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, para a sua vida hoje. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Eu me lembro, meus irmãos, que uma vez, em uma determinada situação, algo que nos aconteceu comigo, com minha esposa, nós estávamos muito tristes. E nós não estávamos entendendo por que aquela situação estava acontecendo e estava acontecendo daquela forma. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida também. Talvez você já tenha se perguntado por que determinada situação aconteceu com você. Talvez você já tenha depositado a sua fé e a sua esperança em algo que você achou que ia dar certo e que não saiu exatamente como você esperava. E talvez você também tenha feito a mesma pergunta para Deus. Por que, Senhor? Por que não está tudo dando certo? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu te sirvo, eu te obedeço, eu sou fiel na tua obra, eu me esforço para me afastar das coisas erradas, eu tenho um relacionamento contigo, eu acredito no Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu Senhor, tenho feito um esforço sobre-humano para me dedicar à causa pela qual eu acredito, que é servir no teu reino. E por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão sendo como elas deveriam ser? E quantos de nós, irmãos, conversamos com o Senhor, oramos ao Senhor nesse sentido, derramando as nossas lágrimas diante dele, perguntando a ele por quê? Por quê e por quê? Irmãos, a palavra do Senhor que veio para mim foi: não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E esse é o meu propósito na sua vida. Deus não precisa nos dar explicações. A palavra de Deus foi essa. E a mesma palavra que ele usa no texto para Abraão é a mesma palavra que ele falou comigo em uma madrugada, com os travesseiros molhados de lágrimas. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E eu te abençoarei. E eu te abençoarei. No caso de Isaac, Deus vai fazer a promessa para ele que ele multiplicaria a sua descendência. Para o judeu não existia nada mais abençoador do que uma descendência múltipla, muitos filhos. Isso era bênção para o povo daquela época, para a cultura daquela época. Para nós hoje, nem tanto. Talvez para os nossos avós isso foi. Talvez para os irmãos aqui que têm um pouco mais de idade, para os nossos pais isso pode ter sido. Mas nos dias de hoje, nem tanto. Mas o que é bênção para você? O que é que faz com que você diga para você mesmo: eu sou uma pessoa abençoada? O que é que pode satisfazer o seu coração nesta noite? A ponto de você dizer assim: eu sou abençoada, eu sou abençoado. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, não tenha medo, porque Deus, ele é contigo. E ele vai te abençoar. Ele vai te fazer prosperar. Deus está liberando uma promessa na tua vida nesta noite. Assim como Deus liberou uma promessa na vida de Isaac, Deus, ele está liberando uma promessa na sua vida nesta noite. Por quê? Porque ele é Deus de promessas. Tudo pode dar ao contrário, tudo pode parecer que está indo numa direção ao contrária, mas quando Deus diz que ele vai fazer, ele faz. Não sabemos como, irmãos, mas sabemos que se o mar não se abrir, você anda sobre as águas, é só você crer. É só você acreditar. As coisas parecem que estão nadando contra a corrente.
O fardo parece que está pesado, mas a promessa de Deus está sobre a sua vida e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Creia nisso, tome posse dessa palavra, porque Ele é Deus. E nessa noite eu sou profeta de Deus para a tua vida. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Agora você precisa reagir às promessas de Deus, por quê? Porque aquilo que você faz com o que Deus entrega nas tuas mãos faz toda a diferença. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Eu vou te mostrar isso no texto bíblico. Por quê? Porque logo após Deus fazer a promessa para Isaac, logo após Deus dizer para ele: não tenha medo, eu sou o Deus do teu pai, eu estou contigo, eu vou te abençoar, você vai ser próspero, você vai ter uma descendência próspera, frutífera. A primeira coisa que Isaac vai fazer, versículo de número 25. Então Isaac levantou ali um altar para o Senhor. A primeira coisa que Isaac vai fazer, irmãos, é estabelecer um relacionamento espiritual entre ele e Deus. Isaac não está preocupado ainda, não, em levantar a sua tenda. Isaac ainda não está preocupado, ainda não, com o que lhe traria prosperidade e vida, cavar um poço de água, não, ainda não. A primeira coisa que Isaac vai fazer é estabelecer um relacionamento espiritual entre ele e Deus. Levantar um altar para a glória de Deus. Edificar um altar para o Senhor. E edificar o altar, levantar um altar, tem a ver com o quê? Com a soberania de Deus. O altar de pé, meus irmãos, é sinal de uma vida centralizada em Deus. Armar a tenda, cavar o poço é importante, mas ter um altar de pé é mais importante do que qualquer outra coisa. Às vezes o altar está caído, e o altar é necessário que ele seja restaurado. Quando nós lemos o texto em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, uma história bastante conhecida, nós vamos ver que o profeta Elias, ele chama o povo, reúne todo o povo, venham todo mundo aqui. E a primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o altar. A Bíblia fala que todo o povo se aproxima de Elias, e Elias ali, a prioridade dele é restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, espiritualmente o altar é a nossa vida. E restaurar o seu altar é um ato que agrada a Deus. Por quê? Porque restaurar o altar fala de reconhecimento. Reconhecer a soberania de Deus. Restaurar o altar fala de aliança. Restaurar o altar fala de o quanto somos gratos ao nosso Deus. Restaurar o altar fala de qual é a nossa prioridade. Então, se nesta noite, meu irmão, for necessário você restaurar o seu altar, restaure. Se nesta noite o seu altar estiver caído e for necessário você levantá-lo, levante. Se nesta noite o seu altar não estiver diante do Senhor como ele deve estar, coloque-o em nome de Jesus. Depois de restaurar o altar, depois de colocar a sua vida espiritual em ordem, a palavra do Senhor fala que Isaac, ele invoca o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor aqui é um sinal de dependência. Isaac está dizendo: Senhor, o teu altar está restaurado. A minha prioridade é o Senhor. Agora eu quero te dizer que eu dependo de você. Eu não tenho condição de fazer o que o Senhor está me pedindo se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso da tua presença comigo. Queridos irmãos, eu me lembro quando Deus ele fala a Moisés que vai mandar um anjo com Moisés. A nuvem ir com Moisés, que o poder dele vai com Moisés. Moisés fala: não, Senhor, o teu poder é bom, é lindo, é maravilhoso, eu quero. Anjo também é tudo de bom, mas eu não saio daqui
se o Senhor não for comigo. A presença de Deus na vida de Moisés. É exatamente isso que Isaac está buscando. É exatamente isso que Isaac agora certamente está se lembrando de todo o relacionamento que Abraão, seu pai, tinha com Deus. E agora Isaac decide tomar a decisão dele também, ter esse relacionamento com Deus. Porque chega um momento em nossas vidas, irmãos, que nós vamos decidir se nós vamos nos relacionar com o nosso Deus ou não. Os nossos filhos vão ter um momento em que eles vão tomar essa decisão. O nosso papel é criar o menino no caminho que ele deve andar. A decisão de estar com Deus ou não é uma decisão pessoal deles. Tem pais que se martirizam quando os filhos são criados na igreja e os meninos decidem, quando crescem, não ficar mais. Meus irmãos, entendam uma coisa, a decisão é única e exclusiva dos nossos filhos. O nosso papel a gente faz e procura fazer bem feito. A decisão de se continuar na presença é individual. Isaac aqui então, ele decide seguir o exemplo do seu pai e ficar na presença do Deus Todo-Poderoso. E depois dele levantar o altar, depois dele invocar o nome do Senhor, ele vai armar a sua tenda. E armar a sua tenda aqui, embora muitos falem, aqui é uma questão de um outro momento nós estudarmos sobre isso, que é uma questão aqui de morada temporária, ou de Isaac estar pronto para ouvir a voz de Deus e seguir as ordens do Senhor e desarmar tudo e ir embora. Mas o contexto aqui também que, quando Isaac fala que vai armar a sua tenda, é o cuidado que Isaac está tendo, o cuidado que Isaac está demonstrando com a sua família. Ele levanta o altar, ajeita a sua vida espiritual com Deus, ele invoca o nome do Senhor e agora ele cuida da sua família. As nossas famílias, irmãos, têm que ser as nossas prioridades. Quem pensa que igreja é prioridade, não é. Deus é a nossa prioridade, o nosso altar, na presença dele, a nossa vida espiritual. O nome do Senhor, depois é a nossa família. Depois é a nossa família. Aí depois vem a igreja. Isaac, ele deixa isso bem claro aqui. Ele vai ter um cuidado todo especial em armar a sua tenda, cuidar da sua família. Depois que ele arma a sua tenda, que ele cuida da sua família, ele vai com os seus servos abrir, cavar ali poço de água, que significa vida, que significa sustento, que significa que os animais vão ter o que beber, que ele vai ter água para plantar. Poço de água fala de provisão de Deus para as nossas vidas. Deus, ele vai prover na vida de Isaac. Como Deus, ele tem provido nas nossas vidas. E como Deus vai continuar não permitindo que não falte o pão nas nossas mesas. Em nome de Jesus, o pão em nossa mesa não há de faltar. E se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver precisando de ajuda, aqui é o local. Fale conosco, mas não passe dificuldade, não passe necessidade, porque Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus não nos chamou para isso. Graças a Deus, nós temos tido condições de, através da nossa ação social aqui na igreja, o carinho dos irmãos, o cuidado dos irmãos, o zelo que os irmãos têm, a gente está abençoando famílias. Em alguns momentos, famílias que estão em nosso meio, com o alimento. Ainda não é como nós gostaríamos que fosse? Não, claro que não. Mas uma coisa é certa, o pão não tem faltado na mesa de ninguém do nosso convívio social. E a gente vê as mãos de Deus em tudo isso. Porque Ele é santo e Ele é poderoso. E quando você faz
Quando Deus coloca a mão sobre aquilo que você se dispõe a fazer, Deus ele abençoa. Deus ele abençoa outros e Deus ele abençoa você. Porque quando você cava um poço, não é só para você. Quando você cava um poço, você abençoa outros também. E não adianta, irmãos, palavra contrária. Não adianta maldições lançadas. Não adianta o diabo, nosso adversário, se levantar contra as nossas vidas. Porque se Deus estiver na causa, se Deus estiver na tua vida, meu irmão e minha irmã, se Deus colocar as mãos nele, nesse negócio, não adianta o inferno se levantar contra homem e mulher de Deus. Que ele já é um derrotado, que a causa já é perdida. Porque Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Se nós lermos esse texto depois, a gente vai ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Isaac semeia naquela terra, ele vai colher 100 por 1. Tamanho a bênção de Deus na vida dele. Meu irmão, sabe qual é o segredo? Minha irmã, sabe qual é o segredo? É só Deus estar no centro da sua vida. É só você colocar Deus no centro da sua vida, é só você dar prioridade para Deus, que Deus ele vai se manifestar no seu meio, que Deus ele vai se manifestar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra na sua vida e que Deus possa te abençoar assim, em nome de Jesus.